Boa noite a todas, o meu nome é Morgana e eu vou trabalhar a terceira sessão do programa Sonhe e Realize com vocês. Essa sessão de hoje ela é voltada para criar metas atingíveis, metas realizáveis. Bom, ontem vocês trabalharam dois temas bem importantes. O primeiro deles, desenvolvendo os seus sonhos, descobrindo os seus sonhos. E o segundo, conhecendo um pouco mais de cada profissão. Talvez algumas de vocês já tenham na cabeça a profissão que gostariam de ser daqui a alguns anos, ou até um sonho de ser alguma coisa, de ter alguma conquista. Então hoje a gente vai conseguir trabalhar esse lado para criar metas para atingir esses sonhos de vocês. Então nós vamos mostrar como que as metas devem ser criadas, quais as características das metas e como que funciona para que elas realmente sejam realizáveis, sejam metas que tenham mais chances, assim, da gente atingir mais facilmente. Porque algumas metas que a gente cria, às vezes a gente cria elas da maneira errada e acaba ficando inatingível. Então, vamos lá, vamos ver como é que funciona essa parte. Para dar um exemplo bem básico e colocar todas vocês a par do assunto, eu vou citar uma meta bem simples. A meta de perder 2 quilos até o Natal. Então, são 12 dias que eu tenho para perder 2 quilos, certo? É uma meta bem definida, são perder 2 quilos, um período de tempo definido, eu tenho um período de 12 dias para que aconteça, e agora eu vou ter que ver como é que eu vou fazer para isso acontecer. Provavelmente, se eu ficar aqui sentada no sofá, não vai acontecer sozinho. Então, eu vou ter que criar ações, criar etapas para realizar essa minha meta. Bom, no meu caso, são simples essas etapas. Na verdade, eu vou ter que mudar minha alimentação, eu vou ter que fazer exercício físico, eu vou ter que fazer algumas mudanças e algumas realizações intermediárias para que eu consiga atingir a minha meta, que é a minha realização máxima que eu quero chegar lá, certo? Então, para todas as metas, nós vamos ter sempre essas etapas. É um caminho, na verdade, que a gente vai seguir. A gente vai colocar a meta como se ela fosse um alvo lá no final, mas a gente vai criando alguns caminhos, algumas etapas que a gente vai realizando aos poucos, e às vezes a gente até trabalha nessas etapas como se fosse um checklist. Atingir até aqui, ok. Atingir mais um pouquinho, melhor ainda. E a cada vez a gente vai chegando lá. Mais pra frente a gente pode dar alguns exemplos um pouco mais precisos até nessa parte para vocês, nessa parte profissional. Porque, vamos dizer assim, para eu chegar numa profissão, eu tenho muitas etapas intermediárias, Eu vou ter que estudar, eu vou ter que me dedicar, conhecer o assunto para fazer, seja um curso técnico, uma faculdade, ou me especializar em alguma profissão. Qualquer tipo de profissão, na verdade, nós temos toda uma etapa intermediária para a gente estar preparado para o mercado de trabalho. Então, isso tudo, vocês precisam pensar quais são as etapas que vocês vão fazer até chegar no ponto que vocês querem. Quais são as características que as nossas metas precisam ter para que elas sejam realmente realizáveis? Bom, são 5 características principais. A primeira delas é que ela precisa ser específica. Então, eu tenho que definir exatamente o que eu quero. Às vezes a gente fica com uma meta em mais ou menos, a gente não sabe bem o que a gente quer. Fica mais difícil da gente atingir se a gente não definir exatamente o que a gente quer. Eu quero ser veterinária. Beleza, eu quero ser veterinária. Eu quero trabalhar num restaurante, eu quero ser secretária, eu quero terminar os meus estudos e passar direto. É uma meta que hoje é muito, muito próxima de vocês. Vamos terminar o ano passando sem exames, Ou até metas fora dessa área de trabalho também. Eu quero, enfim, comprar uma casa, eu quero encontrar um namorado e assim por diante. São metas que a gente vai definir especificadamente o que a gente quer, certo? A segunda característica vai ser o tempo na questão de ser mensurável. Então, eu preciso definir alguns parâmetros que eu possa medir se eu conquistei a minha meta ou não.
Então, incluir quantias exatas. No exemplo dos quilos, eu quero perder 2 quilos. Então, são 2 quilos. Não é 1, não é 3, eram 2 a minha meta. Ou eu quero comprar um carro, uma casa. Ou também na parte de datas. Eu quero perder os 2 quilos em 12 dias. Então, eu tenho uma forma de quantificar se eu estou chegando na minha meta ou não. Eu quero passar em 6 disciplinas direto no final do ano. São exemplos assim que a gente consegue realmente quantificar e calcular se a gente chegou nesse ponto ou não de realizar a meta, certo? Também é muito importante que a gente pense em metas atingíveis. Às vezes a gente tem sonhos que são fora não tem como ser realizado. Também não dá pra gente ficar só sonhando com coisas que a gente nunca vai realizar. Então a gente tem que ter o pé no chão, criar metas que sejam possíveis, né? Eu quero ser uma astronauta da NASA. Tudo bem, é uma meta hoje bem difícil, eu acredito. São coisas um pouco fogem da nossa realidade. Então a gente tem que também buscar coisas um pouco mais próximas da nossa realidade para que a gente consiga conquistá-las, consiga trabalhar com elas. Mas também é muito importante que a gente não pense em metas super simples, metas ali que a gente não precisa nem se esforçar para realizar, porque aí a gente não tem toda essa parte também de se encorajar, de lutar para conquistá-las, que também é muito importante. A meta que a gente pensa, ela tem que ser relevante também, ela tem que importar pra gente, tem que ser algo que vá fazer algum significado na nossa vida. Isso é muito importante, a gente sempre pensar em algo que acrescente pra nossa vida. Então a relevância dela, ok, pra mim é muito importante eu perder esses 2 quilos, ou eu conquistar a minha profissão, e assim por diante. Pensem sempre nisso. E por fim, a quinta característica é que o limite de tempo. É sempre bom a gente dizer para quando que a gente quer conquistar essa meta, para que a gente não se perca no tempo também e uma meta lá do início acabe virando uma meta que a gente não venha realizar, certo? Então vamos sempre pensar assim que é importante a gente pensar o limite de tempo. Em 3 anos eu vou terminar os meus estudos, então daqui a 3 anos eu vou fazer um curso técnico. É uma meta definida, específica, relevante para minha vida e assim por diante que vocês precisam começar a definir as metas de vocês. E aí, para cada meta dessas, voltar naquelas ações. O que eu vou fazer até lá para ajudar a realizar essa meta, certo? Nós vamos fazer um exercício agora, então, a partir dessa aula, eu quero que vocês peguem uma folha e escolham 2 metas. Uma delas a curto prazo, uma meta que seja assim até 1 ano para ser realizada, e a outra meta, uma meta longa, uma meta para daqui a 5, 10 anos. E vocês definam essas 2 metas e para cada uma delas, definam 3 ações que vocês vão ter que fazer ao longo desse período para estar realizando essas metas. Depois que vocês finalizarem esse material, vocês vão encaminhar eles pra gente. E a gente vai poder auxiliar também no que a gente puder, como vocês devem, se estão no caminho certo, se é isso mesmo, se tem alguma coisa que a gente possa estar contribuindo para vocês. E também existem 2 pontos que são muito interessantes da gente começar a pensar, que são os assuntos que vocês vão ter a seguir depois desse nosso encontro, que às vezes a gente cria uma meta hoje e a gente acha que ela é a meta mais correta da nossa vida. Mas às vezes vem alguns obstáculos, vem alguns acontecimentos, algumas coisas mudam e a gente muda de meta ao longo do caminho. Ou as nossas ações ali, elas vão acontecendo de uma maneira que não dá certo. Mas isso não tem problema. A gente vai aprender nos próximos encontros a superar os nossos obstáculos e a transformar os desafios, na verdade, em oportunidades. Então, não quer dizer que essas metas que vocês vão criar agora para esse exercício vão ser realmente metas até daqui 5, 10 anos. Mas metas que talvez vocês possam alterá-las até lá, de acordo com as possibilidades e com as vontades de vocês. Tá certo? Bom, eu espero que tenha contribuído com esse assunto para vocês, que traga um pouco mais de informação e eu estou disponível para tirar dúvidas sempre que necessário. É um tema bem interessante, essa parte de profissões, de definir o que queremos
para o nosso futuro, onde nós vamos trabalhar, com o que a gente gosta, traz bastante dúvidas. Então saibam que nós estamos aqui para ajudar vocês no que precisar nesse período, tá bom? Um abraço e espero que façam esse exercício. Qualquer dúvida podem vir conversar com a gente, tá bom? Tchau, tchau, meninas!